tarde, tudo bem? Vamos aqui a nossa quinta diagnósticos na prática, diagnóstico TEA na prática. Hoje eu vou falar sobre estereotipias motoras no TEA. Aula voltada para profissionais que atuam com avaliação no autismo na clínica, especialmente avaliação diagnóstica, né? Profissionais que subsidiam a decisão médica, né? Que fazem os seus laudos parciais para complementar a decisão do médico. E a gente sabe que um dos critérios é a presença de comportamento estereotipado, de padrão estereotipado de comportamento. Então, as estereotipias motoras é parte importante nessa avaliação e é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, toda terça e toda quinta eu entro aqui e falo sobre diagnóstico do autismo de uma forma prática, pensando sempre na forma como a gente atua aqui, trazendo um tantinho do que eu ensino no curso ou das dúvidas que eu tiro das alunas lá no curso. Para quem não sabe, nós temos a capacitação no sistema de avaliação padronizada do TEA para clínicas e profissionais da área da saúde. Quem tiver interesse, tem um link disponível aqui no nosso Instagram, ou pode entrar em contato com a gente pelo saque, que são 5 passos para estruturar a avaliação na sua clínica. E dentre de todos os passos, que envolve não só a parte técnica, teórico-prática, mas envolve também a parte burocrática, então quanto cobrar, como fazer o contrato, enfim, toda a parte para estruturar mesmo na sua clínica, em equipe ou sozinha. Tem essa parte das aulas também que eu faço toda terça e toda quinta, que é para complementar, atualizando e para complementar e aprofundando as aulas das alunas. Bom, hoje eu vou falar sobre parte do critério B do transtorno do espectro autista. Vamos partir de uma linha de base seguinte. O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é clínico. E a gente precisa partir dessa linha de base porque, na verdade, a live devia até ser sobre esse tema, né? Porque muitos profissionais não sabem como realizar essa avaliação e fazer disso um serviço especializado na sua clínica, que é até o objetivo do nosso curso, porque eles confundem a avaliação direta com a avaliação indireta, né? Então, muitos profissionais buscam somente a avaliação indireta. A grande busca dos profissionais são protocolos, escalas, instrumentos, porque não sabem que o diagnóstico clínico é através da observação do comportamento. É claro que a gente também vai utilizar a avaliação indireta através de escalas, instrumentos que vão complementar a nossa avaliação, ali na entrevista com os pais, uma anamnese especializada, questionários, entrevistas, roteiros, protocolos que vão nos ajudar a investigar questões específicas, se aprofundar em questões específicas e checar o critério C. Lembrando que os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista são critério A, critério universal essencial, déficits na comunicação social. Critério B, padrão repetitivo estereotipado de comportamento, interesses e atividades. O critério C, todos esses comportamentos, tanto o A quanto o B, eles precisam estar presentes na infância da criança, na infância da criança bem cedinho, até os 36 meses. E isso a gente precisa pegar muitas vezes no relato dos pais. Esses prejuízos precisam estar presentes até os 36 meses. Então, a gente busca isso através da avaliação indireta, na entrevista com os pais, nas escalas, nos protocolos que nós utilizamos. Então, um erro que os profissionais costumam cometer é de enfocar toda a sua avaliação somente na avaliação indireta. Todo mundo quer saber de instrumento, todo mundo
por insegurança, por desconhecer o que é que a gente pode fazer com a criança, às vezes por conta de não ter manejo, não saber como agir com a criança, porque são crianças que têm dificuldade de interação recíproca, não respondem da mesma forma, daquele jeitinho que a gente aprende na faculdade, monta a caixa lúdica, vai lá e faz isso e isso, né? E aí essas crianças não respondem dessa forma. Essa segunda parte, que é a observação, avaliação direta, observação clínica, fica muito dificultada. Já não é fácil com a criança atípica, né? Com a criança com desenvolvimento atípico é mais difícil. Então, os profissionais se pautam muito na observação, na avaliação indireta, através de escalas e instrumentos. Então, essa é a maior busca dos profissionais. Toda vez que, quando o nosso curso era fechado, e a gente abria de tempos em tempos, todo mundo ficava, mas tem instrumento? Mas você vai ensinar instrumento? Você vai estudar esse instrumento? Tem esse instrumento? Tem isso? Todo mundo só quer saber de instrumento. Se vocês forem pesquisar cursos por aí, você vai ver o pessoal vendendo o curso assim. Nós vamos ensinar todos os instrumentos para você avaliar. E a grande avaliação não é com os instrumentos são complementares e muitas vezes não são nem essenciais. E a observação clínica, a avaliação direta com a criança, observação no comportamento é que é essencial, que é exatamente o que a gente ensina nessa capacitação do sistema de avaliação padronizada. E é sobre isso que eu vou falar hoje. As estereotipias motoras, como observar isso na sua observação direta com a criança. Invariavelmente, as pessoas têm alguns mitos com relação ao transtorno do espectro autista. Um deles é que a estereotipia motora é flapping de mão, ou então se chacoalhar, aquele movimento de rock, né? Aquele bem clássico. Ou então girar no próprio eixo. Então, flapping de mão, girar no próprio eixo, ou aquela coisa bem estereotipada mesmo, né? Bem clássica do autismo. E as estereotipias motoras, elas podem ser tantas outras coisas, né? Existe um instrumento que a gente até disponibiliza a tese, menciona a tese, o link da tese, para que as alunas lá do curso, do sistema, tenham a possibilidade de utilizar durante a avaliação, que é uma tese que muito interessante, porque no sistema a gente utiliza a gravação em vídeo, né? E tem alguns objetivos lá do sistema que, enfim, eu não vou entrar aqui agora. E através dessa gravação a gente consegue olhar com mais detalhe para várias coisas. E a gente consegue utilizar vários instrumentos que já estão disponíveis aí em teses, em estudos, de vários estudiosos do transtorno do espectro autista, da avaliação do transtorno do espectro autista, que também é com vídeo, e a gente consegue fazer essa avaliação muito mais pormenorizada, né? Então, existe um estudo que é o Registro de Avaliação de Estereotipia por Vídeo, que é o RAEV, R-A-E-V, tem uma tese, tem um protocolo, que ele até serve a duas funções, a função de levantamento das estereotipias e também da função, né? A função dessas estereotipias para quem trabalha com intervenção. Como nós trabalhamos com avaliação diagnóstica, nós utilizamos esse levantamento para verificar a presença desse padrão de comportamento estereotipado, que não é somente o flapping de mão, o girar no próprio eixo ou o movimento de ir para frente e para trás, né? De rocking. Existem vários outros, né? E o objetivo aqui é eu apresentar para vocês o que pode ser, segundo essa tese, né? E esse registro de avaliação, né? Que essa aqui é a folha de registro para observação direta, elaborada por Stephanie Rampazzo, Rampazzo Stephanie Maria, que tá lá disponível na tese dela. E aí, ela fez aqui o protocolo no estudo dela, na tese dela, com o seguinte objetivo, né? Primeiro aqui tem a lista de
de comportamentos, de estereotipias, né? Então, são 3 páginas. E aí tem situação 1 em demanda, então quando a criança, a gente tá pedindo alguma coisa pra criança, a criança tá em atividade. Situação 2, a criança em atenção social. E situação 3, sozinha, que aí já seria o outro objetivo do instrumento, que seria avaliar a função das estereotipias, que seria mais para intervenção. A gente, na avaliação, o que a gente pode fazer? Primeiro, isso aqui serve como uma lista mental para a gente poder saber que outros tipos de comportamentos também podem ser um comportamento estereotipado. Avaliar isso em frequência, duração, apresentação em todas as sessões, só na minha, com a fono. Só lembrando, né, que nesse sistema de avaliação padronizada, as sessões são todas gravadas, né, da equipe, e a gente vai observando. Eu assisto as sessões da fono, então eu tenho condição e a fono assiste as minhas sessões, a gente tem condição de ir contando esses comportamentos e ver quantas vezes aparece, pra gente poder medir efetivamente a intensidade e a persistência desses comportamentos. E sair um pouco disso é só o flapping de mão, né? Então, por exemplo, ela divide aqui em rosto, cabeça, tronco, ombro, mãos, dedos, pernas e pés, movimentos do corpo no espaço, partes do corpo com objetos de superfície, partes do corpo em movimento e partes do corpo com partes do corpo. E a gente vai observando os vídeos, porque a hora que a gente tá com a criança, a gente fica ali totalmente focada na criança, né? Então depois a gente pode ir assistindo os vídeos e ir marcando. Lá no sistema de avaliação, a gente tem um protocolo, né? Um organograma de sessões e do que fazer. Deixa eu ver se eu tenho salvo aqui. Vai ficar bem pequenininho, mas só para vocês terem uma ideia, acho que dá pra ver aqui. Aqui no sistema a gente tem o passo 1, que é o conhecimento teórico prático, né? Voltar a teoria para a prática. No passo 2 tem a estruturação e antecipação. Lá na estruturação e antecipação, a gente tem um roteiro do que fazer, cada profissional vai fazer, se você está trabalhando sozinho, se você está trabalhando com outro profissional. Então, o que você vai fazer, o evento, quem é o responsável, qual o objetivo, quais os formulários que estão relacionados com esse objetivo, né? Então, vamos pensar que você vai na fase de assistir o vídeo das colegas que participaram com você na avaliação, né? A gente tem um checklist que a gente vai marcando os comportamentos observados para depois fazer a reunião com a equipe. A gente pode, por exemplo, quando a gente vai checar o critério B, além do nosso checklist, que é um checklist baseado no DSM-5 que já está disponível lá no curso, a gente pode, e está disponível também essa tese e esse questionário, esse folha de registro, para a gente avaliar também os comportamentos específicos e estereotipados, né? Então a gente pode, por exemplo, ir lá e fazer uma avaliação dos vídeos somente dos comportamentos estereotipados, tá? Então esse é um dos exemplos que a gente pode fazer, né? Aqui também um outro exemplo de formulário dessa sistematização, né? Tem toda o organograma, né? Aqui, por exemplo, de 2 profissionais. Então tem com um profissional, 2, 3, dependendo da quantidade de profissionais, toda a sequência para essa avaliação até a entrega do laudo da devolutiva, né? Então, por exemplo, esse instrumento a gente poderia utilizar num determinado momento da avaliação, que seria o momento de assistir os vídeos antes da reunião com a equipe, quando a gente vai checar os critérios, tá? Jordana, vai ficar gravado assim, tá? Então, eu vou falar aqui alguns comportamentos que são considerados estereotipias. Ponto. Aspas aqui. Esses comportamentos são considerados estereotipias junto com todos os outros critérios. Então, gente, não levem ao pé da letra o que está dito aqui. Ah, meu filho, então, arquear as costas. Então, todo mundo que arqueia as costas é um comportamento estereotipado. Então, meu filho é autista, não é isso que eu tô falando. Quem quer saber mais sobre como fazer esse diagnóstico, que é um conjunto de sintomas, um conjunto de comportamentos, tem que se capacitar e entender um pouquinho mais sobre tudo que a gente precisa fazer para juntar com isso daqui, tá?
Eu tô falando aqui de uma forma recortada para um profissional que tá querendo entender um pouquinho mais sobre a parte do padrão de estereotipia motora, que já tá aí, já tá fazendo avaliação especializada, quer se aprofundar um pouquinho mais em como observar a estereotipia motora e sair um pouquinho só dessa coisa do flapping de mão e do girar no próprio eixo. Tem outras coisas que podem ser consideradas estereotipias motoras. No rosto, movimento de lábio e língua, de estalar, tá? Na cabeça, movimento de sim com a cabeça, movimento de não com a cabeça. No tronco, balançar o corpo para frente e para trás, que é clássico, né? Ou para os lados, ou para cima e para baixo. Contrair o corpo, arquear as costas. Nos ombros, aqui segundo, né, a Stephanie Rampazzo. Elevar os ombros. Nos braços, o flapping de mão, girar os braços, cruzar os braços sobre o peito, acenar ou balançar os braços. Nas mãos, tremer as mãos, tocar as mãos uma com a outra, balançar as mãos, bater palmas, apertar as mãos, abrir e fechar, girar as mãos. Nos dedos, tocar os dedos um contra os outros, balançar os dedos, que esse também acho que é um pouco clássico, né? Bater os dedos, abrir e fechar os dedos, torcer os dedos. Quando a gente vai ver os instrumentos de rastreio, por exemplo, os mais conhecidos, né? Às vezes o que tem lá é uma pergunta bem genérica, bem abrangente. O seu filho faz movimentos com os dedos perto do rosto, dos olhos. Aí a criança faz lá um monte de movimento com a mão, mas não faz aqui. Aí o pai diz, não, o profissional não sabe também, ok, marca que não. Mas a criança faz outros movimentos, tem movimento de posição ali, vários movimentos estereotipados de mãos e dedos, mas se ele não faz perto do rosto, ou profissional que não tem a expertise, que não tem o olhar treinado, que não tem aprofundamento, ele não vai achar que isso é uma estereotipia, porque ele aprendeu que é só perto do rosto. Ou ele aprendeu que é só o flapping de mão. Pernas e pés, bater os pés, torcer os pés, balançar as pernas. Movimento no corpo e no espaço. Andar de um lado para o outro, para frente e para trás, sem função. Pular, correr repentinamente, girar sobre o próprio eixo, deitar, se agachar, se engatinhar, rastejar, rolar, contar os passos. Andar na ponta dos pés, isso também é bem comum, bem típico. Rodopiar, girar em torno de um objeto. Partes do corpo com objetos ou superfícies. Encostar a boca em superfícies, lamber objetos, colocar objetos na boca, cheirar objetos, olhar para o espelho e objetos que refletem. Isso também é mais comum, mas às vezes as pessoas não consideram uma estereotipia. Olhar fixamente para objetos, olhar para objetos com o canto dos olhos, que a gente chama de olhar por perspectiva, mas é muito comum no transtorno do espectro autista, mas não é enquadrado em movimento estereotipado. Então, assim, os pais costumam falar que ele tem manias estranhas. Ele gosta de ficar olhando, de brincar de ficar olhando os objetos de formas diferentes, porque ele é muito agitado, ele é muito criativo. Não vem assim, nossa, mas por que ele faz isso, né? Com uma interrogação de preocupação sobre aquele comportamento, né? Então, às vezes, esse pai nem vai relatar. E o profissional que não sabe que isso é considerado uma estereotipia, também não vai olhar no vídeo com este olhar. Se a criança não faz o flapping clássico, ele não vai dizer que ele faz. Lembrando que no critério B, a gente precisa, são 4 eixos ali, e a criança precisa fechar 2 com persistência, junto à comunicação social, déficit 3 de 3, e no critério B, a criança precisa fechar 2 dos 4. Se o profissional não sabe que não é só o flapping de mão e girar no próprio eixo, que é considerado uma estereotipia motora, pode ser batido, né? Então, olhar fixamente para objetos, olhar para objetos com o canto dos olhos, rolar e rodar objetos, né? Isso também é clássico, né? Girar objetos,
Balançar objetos, tremer objetos com as mãos. Aqui eu vou fazer um asterisco aqui. Precisa conhecer muito sobre desenvolvimento típico, sobre os marcos do desenvolvimento. Por quê? Porque balançar objetos, bater objetos um com o outro, faz parte do desenvolvimento até uma certa idade dos bebês, por exemplo, das crianças bem pequenininhas. E aí, nem sempre é uma estereotipia, vai ser uma estereotipia depois de certa idade. Lá no curso, por exemplo, de Sistema de Avaliação Padronizado, no módulo 1, no passo 1 de Fundamentação Teórico-Prática, nós temos todas as aulas sobre o transtorno do espectro autista e nós temos uma aula extra que são aulas sobre os marcos do desenvolvimento desde o bebezinho até lá os 60 meses. São aulas extras sobre todos os marcos, pensando na criança típica, porque é importante que o profissional saiba o que é esperado da criança típica, porque se ele vier aqui, é estereotipia, ficar batendo um brinquedo no outro, mas aí para um bebê é considerado normal, faz parte do desenvolvimento. Inclusive, se ele não faz, a gente vai desconfiar de algum atraso. Então, a gente precisa pensar na fase, na criança estatística, para a gente poder ver se aquilo tá ou não adequado, tá? Então, girar objetos, balançar objetos, tremer objetos com as mãos, movimentos de subir ou descer de um lado para o outro com os objetos. Vocês podem ver que são padrões de comportamento repetitivo, em geral sem função. Empilhar e enfileirar objetos, jogar objetos, bater um objeto contra o outro ou contra alguma superfície, segurar objetos constantemente. Isso é um relato bastante comum, né? Os pais falam assim, ele tem mania de ficar com um objeto em cada mão. Ele não sai de casa se não tiver com um objeto em cada mão. Normalmente ele não brinca com esses objetos, pode ser qualquer objeto, pode ser uma cola e um clips, um saquinho de suco e alguma coisa que ele pegou na mão, mas ele tá sempre com um objeto em cada mão. Apertar objetos, tocar objetos com as mãos, rodar objetos entre as mãos, bater mãos ou parte do corpo em um objeto ou superfície, esfregar e passar a mão em superfícies, encostar, pressionar objetos nas superfícies do corpo, cobrir ou descobrir, tampar ou destampar objetos, abrir ou fechar portas, apagar ou acender a luz. A gente está vendo comportamentos repetitivos e estereotipados, sem função. Se você não estiver brincando com alguém de apagar e acender para ver a reação, para brincar de vou dormir, não vou dormir, fica lá só repetindo aquele comportamento sem função. Entrar dentro de objetos, armários, debaixo de cadeiras, debaixo de mesas. Partes do corpo contra o corpo, cheirar o próprio corpo ou se esfregar, tá? Então, eu li aqui todos os comportamentos que estão aqui no registro de avaliação, para vocês terem uma ideia de que isso, junto com outros comportamentos, que foi o asterisco que eu deixei aqui, podem ser sim considerados comportamentos estereotipados, avaliados, claro que com frequência e intensidade específica. Eu não vi nenhuma pergunta aqui, mas se vocês tiverem alguma pergunta que eu consiga responder aqui, eu vou responder. Vou deixar mais uma vírgula aqui. Eu já fiz aulas diferenciando toque de estereotipia de tique. Essas aulas estão disponíveis lá no curso, na parte de diagnóstico diferencial, junto com outras aulas também, diferenciando timidez, diferenciando transtorno da comunicação social, de TEA, diferenciando TEA de DI, TDAH de DI, enfim. Porque pode ser que venha uma pergunta aí dizendo, mas qual é a diferença então, né, de tique para isso que você falou? Porque tique também pisca, né? Porque uma pessoa também pode elevar os ombros, né? Então tem diferenças bem específicas do tique, do toque, para o transtorno, para estereotipia. Isso tem diferenças com relação à idade, à função. No caso do toque, por exemplo, tem um movimento cognitivo envolvido, então mais ou menos assim, eu preciso fazer isso, né? Vamos pensar naquela coisa do chinelo. O chinelo, quem nunca
cultura popular até, né? O chinelo virado, se eu não desvirar o chinelo, minha mãe vai morrer. Então eu vou lá, corro e desviro o chinelo, porque eu não quero que minha mãe morra. Então tem uma entrada de um pensamento obsessivo que é intrusivo, e aí a pessoa tem que fazer uma ação para quebrar aquele pensamento intrusivo que avassalou a sua mente ali. O toque, ele tem mais essa característica. A idade também é um pouquinho lá na frente, né? Difícil uma criança de 2 anos com toque, né? A idade é lá na frente. O tique e as estereotipias motoras, o transtorno do movimento estereotipado, ele às vezes é bem difícil de diferenciar, mas tem também questões relacionadas principalmente à função, né, ao local do corpo, ao fato de ser mais rápido, a não ser tão repetitivo, né? O tique não é repetitivo, ele aparece em vários lugares, não costuma ter um padrão, tem várias coisas. Eu fiz aulas específicas sobre um, sobre outro, que assim é 1 hora para falar disso, né? Tem várias características. E aí quem quiser se aprofundar nisso, tem essas aulas específicas no módulo de diagnóstico diferencial de TEA e tique, TEA e toque, TEA e tique, toque e o transtorno do movimento estereotipado, que também é um diagnóstico separado do autismo. Tá tudo lá no módulo de diagnóstico diferencial. E aí é importante que o profissional consiga diferenciar tudo isso. E além disso, de tique, de toque, de transtorno do movimento estereotipado, tem os outros critérios de TEA, né? Então, assim, se não tá com a comunicação social alterada, eu não vou pensar em TEA, que é o critério universal, critério A. Nem vou pensar em TEA, se essa criança tem a comunicação social ok. Eu vou pensar em toque, eu vou pensar em tique, tá? Não é o tique-toque. Bom, gente, eu não vi perguntas aqui, eu não sei se vocês estão entendendo tudo, que a professora é muito boa, ou se vocês não entenderam nada e não conseguem nem fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui, minha filha é TEA, tem 4 anos e tem muita estereotipia. É bem comum, né? Lá dos critérios, no critério B, a gente tem quatro áreas. Tem as questões sensoriais, tem a interesse restrito, hiperfoco, tem a dificuldade com rotina, as inflexibilidades, e tem o padrão de comportamento estereotipado, que entra aí os comportamentos motores, entra o brincar estereotipado, o padrão verbal repetitivo estereotipado. Como eu falei, para fechar o diagnóstico, a comunicação social são 3 áreas, as 3 precisam estar em déficit. Reciprocidade socioemocional, déficits em comportamentos comunicativos não verbais, e a terceira área, que é o entendimento, manutenção e desenvolvimento das relações. Os 3 precisam estar em déficits persistentes. No critério B, que são esses 4 que eu falei, são só 2 que precisam estar em déficit. Então, uma criança pode ser TEA e não ter nenhuma estereotipia, porque os 2 que precisam estar em déficit pode ser, por exemplo, questões sensoriais e hiperfoco, né? Então, ela pode ter dificuldades sensoriais, pode não conseguir se enxugar com a toalha, pode não conseguir lavar o cabelo direito, tem sensibilidade à luz, não gostar de barulho, e tem hiperfoco em, sei lá, bandeiras e países, e bolinha de gude, que é o do meu sobrinho, que até eu sempre uso ele como exemplo. E não tem estereotipia, não dá na ponta do pé, não fazer flapping de mão, não tem nenhum desses aqui que eu falei. E aí, quem conhece pouquinho e faz e fala meleca sobre transtorno do espectro, não, mas ele não tem flapping de mão, ele é super flexível, com rotina, criança TEA não é assim, mas é porque o critério B tem 4 critérios e apenas 2 são necessários para fechar. Então, se a criança é mais flexível, porque ela não tem esse critério, ela não tem o padrão de estereotipia motora, ela só tem os outros 2, hiperfoco e questões sensoriais, a pessoa vai ficar falando, mas não tem os outros 2, porque a gente conhece
a comunidade em geral conhece as características do transtorno do espectro autista assim, solta, não sabe qual se encaixa onde e como é que a gente faz para fechar esse diagnóstico, né? Então, assim, todo mundo fala, criança autista não olha no olho. E aí, se uma criança olha no olho, é como se isso tirasse ela do espectro, porque a criança autista não olha no olho. A criança autista não gosta de interagir. Então, se uma criança interage, é afetuosa e abraça ou conversa, a criança autista não fala. Se ela fala, tira ela do espectro. E, na verdade, essas coisas são separadas em caixinhas, né? E a depender da quantidade, da intensidade, da qualidade ou da caixinha que tá, ele pode ser sim, estar sim dentro do espectro, independente disso, tá? Então é muito importante que profissionais da área da saúde se especializem para poder fazer essa avaliação da melhor forma possível. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Se não tem pergunta, a Ingrid aqui, a minha assistente, já tá respondendo aqui, ó, tá na sala do lado trabalhando, né, Ingrid? Isso vai ficar gravado, vai ficar gravado assim. Obrigada, Ingrid. Sobre a mudança do DSM 2022, poderia resumir o que é mais interessante? Maciel, você tá falando do CID? Porque do DSM 2022 eu ainda não tive acesso às mudanças, não poderia resumir o que vai ser mais interessante. O CID 11, que está em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, não tem nada de interessante. Só fez uma equiparação com o que já estava no DSM-5, que está em vigor desde 2013. Então, o transtorno do espectro autista não tem mais Asperger, não tem mais autismo infantil, mudou tudo e equiparou o que já estava no DSM-5. De forma resumida, é assim, o DSM-5 é utilizado para fazer o diagnóstico nosológico, que é a observação do sintoma, e a gente checa lá no DSM-5 se a criança está dentro dos critérios que o DSM-5 guia o profissional para fazer a avaliação. O CID é só codificação. Então, se você pegar o CID, não tem assim, curso, fator de risco, quais são os critérios, critério A, isso, critério B, isso, para fazer o diagnóstico precisa de tais critérios, tal idade. Isso não tem no CID. No CID só tem assim, transtorno do espectro autista, código tal, se tiver deficiência intelectual e com linguagem funcional é código tal, se não tem deficiência intelectual e tem a linguagem tal é código tal, é só código. Ele não ajuda no diagnóstico. Então a gente usa o DSM-5 para fazer o diagnóstico e o CID a gente usa só para utilizar o código, porque isso serve para o sistema de saúde, para benefício, enfim, eles não estavam equiparados, agora eles estão equiparados. O DSM-5 estão equiparados no termo, transtorno do espectro autista, porque o DSM-5 ele estava equiparado, o termo não estava equiparado ao CID-10, porque no CID-10 estava transtorno global do desenvolvimento e no DSM-5 estava transtorno do espectro autista. Agora nos dois estão transtorno do espectro autista. No entanto, lá no DSM-5 ele referenciava o código do CID-10. Então, assim, se a gente for pensar em termos de código, quando você vai lá no DSM-5, acho que é 299, transtorno do espectro autista, se eu não me engano, 299. Então ele tava lá, 299, transtorno do espectro autista, do ladinho tinha o CID, e o CID era F84. Agora o CID não é mais F84, é A68.0, se não me engano, transtorno do espectro autista. Então esse códigozinho aí que não tá atualizado, mas em termos diagnósticos não mudou, tá? Agora quando vier o DSM-6, e aí, assim, o DSM, ele é fruto de pesquisa, os pesquisadores vão aí elaborando, estudando, e aí são feitas novas pesquisas, é lançado um novo guia para os profissionais fazerem o diagnóstico. Aí a gente vai ter novidades, né, para diagnóstico. E nem sempre vem novidade em todas os transtornos. Pode vir, por exemplo, um DSM-5 que não mude nada para o diagnóstico de transtorno do espectro autista e mude para a depressão, mude para a ansiedade, mude para, sei lá, transtorno da coordenação motora, desenvolvimento intelectual, mas para o autismo não mude nada.
Então, depende, né? Quando vier um novo DSM, a gente tem que ir lá estudar, o profissional tem que ir lá estudar, deixa eu ver com o que eu trabalho, o que mudou, e com o que eu não trabalho, mas que está diretamente relacionado com o que eu trabalho, o que mudou. Então, o que eu tive acesso foi ao CID-11, então eu não consigo resumir o que é mais interessante do novo DSM, porque eu não tive acesso ao novo DSM, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. A Ana Rubia tá falando que ela conhece uma criança com TEA, porém ela não tem problema com rotina. Isso pra mim foi uma surpresa. Que bom que você estava aqui e pôde descobrir que realmente uma criança com TEA pode não ter problema com rotina. E é isso, gente. Tá acabando aqui o tempo da nossa live. Essa live vai ficar gravada para ajudar aí os profissionais a fazer mudanças na prática de vocês, na prática clínica. Espero que possa ajudar vocês imediatamente a já fazer alguma mudança na vida de vocês aí. E quem tiver interessado em começar a fazer avaliações com o nosso selinho de sistema de avaliação padronizada do TEA para clínicas e profissionais da área da saúde e organizar toda a parte teórico-prática e também a parte burocrática, é só clicar no link que está disponível aqui no Instagram ou mandar um direct ou um WhatsApp pra gente, que tem um vídeo explicando, um vídeo curtinho que eu explico como é o curso, e também a gente está disponível no WhatsApp. Eu tô tirando dúvidas, inclusive, de algumas pessoas que entraram em contato lá com o Marcelo. Olha, mas eu já faço avaliação assim, vai ser legal pra mim, ou você vai explicar tal instrumento, e eu respondi algumas pessoas no WhatsApp, tá bom? Tchau, gente. Boa tarde.